Bem-vindos à 11ª aula do curso Criando um Jogo com Python e Pygame. Então, no jogo de hoje, o que nós vamos fazer vai ser um sistema de dia, hora, meses, estação do ano, né? Então, de acordo com o que for passando o tempo, ele vai registrando esse tempo, vai passando ali um sistema de calendário, né? E a gente também vai ter uma estação do ano que ele vai passando ali, a gente vai vendo em que estação que a gente está. E isso depois a gente pode fazer outras funções baseadas nisso, né? Então a gente pode, por exemplo, mudar o nosso ambiente, né? Fazer nevar, fazer chover, um dia mais quente, eh, mais chuvoso, baseado na estação do ano e baseado em várias coisas, né? Então é um sistema muito interessante de a gente ter no nosso jogo e nós vamos hoje ver como é que a gente faz isso. Então vamos aqui começar no nosso código, como que a gente vai fazer essa implementação. Então vamos criar aqui um nosso arquivo chamado gameclock.py. A gente vai iniciar aqui o nosso arquivo importando a biblioteca Pygame. E aqui também nós vamos importar da nossa biblioteca DataTime, nós vamos importar as nossas funções DataTime e TimeDelta. Vamos criar aqui a nossa classe GameClock e vamos definir algumas constantes de tempo, né? Vamos utilizar letras maiúsculas como vão ser constantes e elas não vão mudar. Então vamos definir primeiro aqui os minutos por dia, que vão ser igual a 1440 minutos a cada dia. Os nossos dias por mês, que vão ser 30 dias. Então vamos deixar todos os meses iguais para facilitar aqui para a gente, né? Todo mês vai ter 30 dias. E vamos também colocar aqui os nossos meses por ano, que vão ser 12 meses. Vamos aqui criar a nossa função construtora init. Vamos passar alguns parâmetros iniciais, né? A hora inicial é igual a 6, o dia inicial é igual a 25, o mês inicial é igual a 12 e o ano inicial aqui 600. Então vamos colocar aqui uma anotação da nossa função que vai iniciar o sistema de tempo com os valores opcionais. Então vamos criar aqui a nossa função do tamanho real em minutos que vai ter o nosso dia, né? Então eu quero que a cada 12 minutos do nosso jogo ele seja igual a 12 horas de jogo dentro do mundo ali do game, né? E também aqui eu vou criar a nossa noite, que também vai ser igual a 12, né? Então 12 vai ser 12 horas para o dia, 12 horas para a noite, fechando ali em 24 horas dentro do jogo, que vai ser 24 minutos para a gente. Então vou colocar aqui o ciclo total de um dia real dentro do jogo, vai ser igual à soma dos minutos do dia e da noite. E aqui o tempo real em segundos, né, por minuto do game, que vai ser igual ao nosso ciclo vezes 60 dividido pelos minutos por dia, né? Então eu pego aqui e converto isso para tempo de jogo. Vamos definir aqui o estado atual do tempo do nosso game. Então eu vou colocar aqui a hora atual vai ser igual à nossa hora inicial. O nosso dia atual vai ser igual ao dia inicial. O nosso mês atual vai ser igual ao mês inicial. O nosso ano atual vai ser igual ao ano inicial. E a nossa estação do ano vai ser calculada por uma função que eu ainda vou criar ela, chamada CalculateSeason, que ela vai receber ali um mês e ela retorna que estação que a gente está. Então vamos começar aqui criando alguns contadores internos. Primeiro eu vou colocar aqui um total de minutos percorridos no game, né? Então ele vai ser igual ali a nossa hora atual vezes 60, dividido pelos minutos por dia, né? Então eu vou pegar ali só o resto dessa divisão. Vamos definir aqui também o acumulado em minutos, que ele vai começar em zero. E vamos registrar aqui qual que foi o tempo da última atualização. Aí nós vamos usar a função time do Pygame para nós registrarmos esse valor. Vamos pegar aqui e calcular o tempo de dias desde o início do ano, né? Então o nosso dias acumulados ele vai ser igual ao nosso mês atual menos 1 vezes a quantidade de dias por mês mais o nosso dia atual. Então nós vamos criar aqui uma função update que vai atualizar o tempo ali dentro do jogo. Então vamos colocar aqui um comentário para organizar tudo e vamos aqui registrar nossa variável no, que vai ser o tempo atual, né? Vamos utilizar aqui de novo a função time do Pygame. Vamos pegar aqui o percorridos em segundos,
que vai ser igual ao tempo atual menos o tempo da última atualização, isso em milissegundos, né? Então a gente vai dividir por 1000 para converter isso em segundos. Então vamos pegar aqui e pegar o tempo da nossa última atualização e vamos setar como valor de agora para que a gente possa deixá-la preparada para o próximo ciclo. Vamos pegar aqui a quantidade de minutos passados dentro do game, que vai ser igual à nossa variável aqui dos segundos dividido pelo tempo real em segundos dentro do game, né? Então a gente vai pegar aqui a quantidade acumuladas em minutos e a gente vai somar aos minutos que passaram, né, já convertido aí para tempo de jogo. E a gente vai verificar aí nossa variável de minutos acumulados, se ela é diferente de zero, significa que passou algum minuto, então a gente precisa atualizar o nosso valor. Então vamos pegar aqui a nossa variável de minutos, que precisam ser adicionados, vai ser igual ao valor inteiro dos minutos acumulados. E a nossa variável aqui, acumuladas em minutos, a gente vai zerar ela, né? Diminuindo pelos minutos que precisa adicionar, a gente zera ela para o próximo ciclo. E daí a gente chama uma função chamada advanceTime e a gente passa os minutos que precisam ser adicionados. Essa função vai avançar o tempo de acordo com aqueles minutos. Então vamos criar essa função agora, advanceTime. Ela vai receber esses minutos que precisam ser adicionados e ela vai avançar no tempo do jogo pelo número de minutos. Então vamos pegar aqui a nossa variável total dos minutos do game e vamos adicionar essa quantidade de minutos que precisa ser adicionados. Aí a gente vai pegar e vamos verificar se quando passou esses minutos, se foi suficiente para passar para o próximo dia. Então a gente vai pegar aqui dias para adicionar e vamos verificar aqui o nosso total de games em minutos. Vamos pegar aqui uma divisão, fazer uma divisão inteira pelos minutos por dia e ver se esse valor vai ser maior do que zero. Se esse valor for maior do que zero, significa que eu tenho dias para adicionar. Então vamos pegar aqui a nossa variável de total games minutos, vamos pegar aqui o nosso resto da divisão e pegar aqui os nossos minutos por dia. Com isso a gente chama a nossa função de advance calendar, que vai ser a função que vai ser responsável por atualizar o nosso calendário, né? Então eu vou passar para ele a quantidade de dias que precisa ser adicionado e vou atualizar aqui meu valor de hora atual, que vai ser igual ao total de minutos do game dividido por 60, pegando só o valor inteiro aqui para converter para horas. E vamos criar nossa função que vai avançar o tempo no calendário. Ele vai receber um valor de dias e vai avançar o tempo do jogo pelo número de dias. Então vamos pegar aqui e pegar o dia atual, vamos adicionar esses dias e nos dias acumulados também a gente vai adicionar esses dias. E aqui a gente aproveita e verifica se precisa adicionar mês também. Então, caso chegue ali no dia 30, né, a gente precisa virar de mês. Então, vou ver aqui a variável meses para adicionar. Vai ser igual ali o dia atual menos 1, dividido ali pela quantidade de dias por mês. Vou pegar aí só o valor inteiro dessa divisão. Caso essa variável de dias para atualizar for maior do que zero, então aí a gente precisa avançar no mês. Então vou pegar ali que o dia atual ele vai ser igual ali ao o dia atual menos 1, pegando o resto da divisão ali da quantidade de dias por mês mais 1. E a nossa variável ali do mês atual vai somar ali a quantidade de meses que precisa adicionar. Vamos fazer a mesma coisa para o ano, então a minha variável aqui de anos para atualizar vai ser igual ali o meu mês atual menos 1, ali pegando a divisão inteira ali pela quantidade de meses por ano. Caso a minha quantidade de anos para adicionar for maior do que zero, então vamos atualizar as variáveis. Eu vou pegar ali que o meu mês atual, ele vai ser igual ali ao meu mês atual menos 1, pegando o resto da divisão de meses por ano mais 1. Então, e a nossa variável aqui do ano atual vai somar ali a quantidade de anos que precisam ser adicionados. Vou atualizar a minha estação do ano, por último aqui, e ela vai ser de novo com a minha função calculate season, né, que vai receber ali o mês atual e ele vai retornar ali qual é a estação do ano. Então vamos criar essa função para a estação do ano, que ela vai calcular essa estação, recebendo o mês. Então vamos colocar o comentário, define a estação do ano. E se esse mês for ali o mês 12, 1, 2, então ele vai retornar ali que a estação daquele ano é o inverno.
Se o mês for igual a 3, 4 e 5, ele vai retornar ali primavera. Se o mês for 6, 7 e 8, ele vai retornar verão. E se o mês forem ali o mês 9, 10 e 11, ele vai retornar o outono. Então aqui eu vou criar uma função aqui embaixo que ela vai verificar se é dia ou se é noite. Isso pode ser útil em algum momento dentro do game, então eu já vou deixar essa função pronta. Vou só colocar um comentário aqui e ele vai retornar verdadeiro caso a hora atual ali ela seja maior do que 6 ou menor do que 18. Deixa eu só corrigir aqui que está fora da indentação. Vou voltar ali um pouquinho. Pronto. Aí vamos continuar aqui. Então, se a minha hora atual for maior do que 6 ou menor do que 18, ele retorna verdadeiro. Caso contrário, essa função vai retornar falso. Vou criar mais uma função aqui que ela basicamente vai formatar a nossa hora e basicamente ela vai retornar uma string formatada com os valores ali de horas e minutos. Então, vou criar minha função minutos aqui, que vai ser o valor inteiro do total de minutos do game, feito ali o resto da divisão por 60. Aí ela vai retornar a nossa string. Então eu vou colocar aqui que vai ser a nossa hora, eu vou pegar 2 dígitos para hora, 2 pontos minutos, pegar também 2 dígitos para os minutos, para ficar no padrão que geralmente a gente usa. Vou criar também uma função que vai retornar também uma string, só que agora da data formatada, né? Então, vou colocar um comentário aqui da data e ela vai retornar aqui o nosso dia atual. Vou pegar aqui também duas casas, vou colocar aqui um traço. Vamos pegar aqui o mês também com duas casas e vamos colocar mais um traço para ser o padrão que geralmente a gente utiliza. E vou colocar aqui por último o ano. Então, basicamente é isso que a gente ia fazer aqui nessa classe. Acho que agora a gente pode ir lá no arquivo game.py. E aqui agora a gente começa importando a nossa classe que a gente acabou de criar. Então, do nosso arquivo GameClock, vamos importar a classe GameClock. Aqui na nossa função construtora do nossa classe Game, nós podemos definir nossa classe. Então, vamos colocar aqui para o sistema de tempo. E vamos criar a variável GameClock, que ela vai herdar a nossa classe GameClock. Aí aqui nós vamos aqui na nossa função update da nossa classe Game e nós vamos chamar a nossa função lá da classe GameClock, que vai ser a função update, que vai atualizar o tempo do jogo. Aqui agora a gente desce mais um pouco e a gente vai aqui na nossa classe Draw, que está desenhando as sprites no caso, né? A gente vai renderizar ali esse tempo na tela. Então eu vou colocar aqui forma temporária, tá? Não é isso que vai ficar no jogo final. Depois a gente vê uma arte melhor. Mas aqui só para a gente ver se está funcionando, isso aqui já vai servir. Então, vou definir a nossa fonte aqui. Vou usar uma fonte tamanho 16. Vou definir o texto, que é para escrever. Então, o texto vai ser aqui a nossa função lá do GameClock Format Time, né? Que é a hora formatada com os minutos. Aí eu vou colocar um espaço e também a nossa função que traz a nossa data formatada. Então eu vou definir aqui o time texto, que vai ser o texto que eu quero renderizar na tela. Vou definir aqui como true e vamos colocar a nossa cor do texto como uma cor branca. Acho que vai ficar legal para a gente ver. Vai ficar nítido. E aqui embaixo a gente vai usar a nossa função bleed da tela para desenhar a nossa variável time texto. E aqui eu vou colocar aqui na posição 2060. E vamos dar uma olhada aonde que ficou esse nosso texto na tela. Deixa eu só corrigir aqui que como são funções que eu estou chamando da hora, formatar e da data, preciso abrir e fechar parênteses, né? Esqueci desse detalhe aqui, deu erro. Então agora vamos testar. Aqui eu já consigo ver minha hora e consigo ver a data também passando na tela agora. Então não é esse o resultado final que vai ficar para o jogo, mas aqui a gente já consegue ver que está tudo funcionando perfeito. Então agora vamos colocar a parte das estações do ano, né? Então, para isso eu criei aqui algumas imagens. Então essa imagem aqui vai representar as estações do ano, onde cada cor dessa vai ser de uma estação. Vai começar aqui primavera, verão, outono e inverno. E aqui na outra imagem eu tenho um marcador, que esse marcador ele vai indicar em que estação que a gente está. E de acordo com que os dias forem passando, ele vai rotacionando
passando de uma estação para outra. Então vai ser algo bem visual ali, bem simples, né, para ficar didático. Depois a gente pode fazer um desenho para identificar melhor as estações, mas por enquanto vai ficar assim mesmo. E aqui eu já vim aqui no nosso projeto e já adicionei essas duas imagens na nossa pasta System. Então está aqui tanto a das estações quanto o marcador já estão aqui. E daí nós vamos lá no nosso arquivo hud.py, que é onde a gente está desenhando tudo na HUD, para nós desenharmos essa imagem também. Então vamos criar aqui uma função chamada drawBarSeason, que ela vai receber aqui a nossa imagem das estações, a imagem do marcador e a soma de dias que passaram até aquele momento. Então aqui eu vou colocar só uma anotação explicando como que a função funciona e os parâmetros que ela recebe, né? Então o parâmetro barSeason, que é a imagem do semicírculo, o parâmetro do marcador, que vai ser ali a imagem do marcador, e o parâmetro de soma de dias, né? Que vai ali o total de dias anuais que passou até aquele momento. Então aqui eu vou começar definindo o nosso valor de ângulo, que ele vai começar ali com menos 90, que eu vou querer a imagem que ela rotacione ali, né, menos 90 graus nela para iniciar. E daí eu vou rotacionando ela de acordo com que os dias forem passando. Então eu vou adicionar no meu ângulo, né, vou colocar aqui mais igual, a soma de dias que eu receber, menos 60. Só que aqui eu vou colocar uma condicional, se esse valor for menor do que 60. Por que menor do que 60? Porque a nossa primeira barrinha verde ali da estação do ano, ela começa no mês 3, né? Então são 60 dias depois, né? Então se for 60 dias, ali é como se fosse o nosso dia 1. Então por isso que aqui é menos 61 na soma dos dias. E caso contrário, caso a minha soma de dias ele seja ali, deixa eu só ajustar aqui a soma dos dias que eu escrevi errado. Se a soma dos dias, né, for menor do que 60, então ali eu estou falando da minha última estação ali, que é a do inverno, né? Ela começa no mês 12, mas ela termina no mês 2, né? Então tem uma quebra do ano bem naquele momento. Então eu vou pegar ali esses últimos dias do ano e vou somar com 300, né? Então, depois de dezembro, depois do dia 30 de dezembro, ao invés dele zerar e começar novamente, ele vai começar ali sendo o dia 301, 302, 303, até chegar ali no mês 3, que é igual a 60, e daí ele zera de novo e começa um novo ciclo. Então, depois que a gente fizer isso, eu vou dividir por 360, que são para converter isso em graus, e vou multiplicar por 180, porque a gente quer um semicírculo, né? Ele vai de menos 90 a 90 apenas, não vai dar uma volta completa. Vou ajustar meu ângulo também aqui com valor mínimo e máximo. Ele vai percorrer de menos 90 a 90, mas eu quero que quando ele chegue em menos 86 ou em 86, que ele pare, que ele não tenha valores depois disso. Porque eu fiz alguns testes e o nosso marcador acaba saindo da tela, né, ficando meio recortado. Então eu coloquei uns valores máximos e mínimos para ele parar nesses valores. Então eu vou colocar aqui, definir a nossa altura e a nossa largura da nossa imagem. Vou utilizar aqui a função getSize. E aqui nós vamos começar a usar a função bleach aqui da tela para definir a imagem aqui que a gente vai desenhar e a posição dela. Vou pegar aqui a largura e vou dividir por 2, a largura da tela. E também vou pegar a largura da imagem e dividir por 2 também, para a gente deixar essa imagem bem centralizada. E na altura eu vou pegar a altura da imagem e dividir por 2, né? Já que nossa imagem ela é um semicírculo, né? Vou pegar aqui o valor central da nossa imagem. Então vou pegar aqui o nosso valor x aqui, né? Que basicamente eu vou pegar a largura da tela e dividir por 2. E vou pegar definir nossa variável de rotação da nossa imagem, que eu vou utilizar aqui a função transform.rotate e vou passar a imagem do marcador e o ângulo que é para ele rotacionar. Depois disso eu vou obter um quadrado dessa imagem. Então vou pegar aqui que a nossa variável .getRect e vou utilizar a posição central dessa imagem como referência. E aqui depois é só eu usar a função bleach para desenhar tudo na tela, né? Vou desenhar o marcador e vou utilizar aqui a posição central desse retângulo que a gente obteve. Aqui vamos lá na nossa função game.py, que é onde a gente vai chamar essa função lá da nossa classe HUD que a gente acabou de criar. Só que para mim fazer isso, eu preciso primeiro carregar nossas imagens. Então vou lá no método construtor,
que a gente definiu nossa classe, e eu vou só carregar as imagens aqui referente ao sistema de tempo. Então vou utilizar aqui pygame.load, vou pegar o caminho relativo da imagem, vou copiar e colar ela aqui, e vamos utilizar aqui a função convertAlpha. Vou fazer a mesma coisa para a imagem do marcador. E daí eu vou utilizar aqui PyGameImage, load, e vou copiar o caminho relativo dessa imagem, colar. Vou utilizar convertAlpha aqui também. Pronto, agora eu posso voltar lá na função que eu estava chamando, lá da nossa HUD. E agora eu posso passar aqui a nossa imagem das estações, a imagem do marcador, e vamos passar também a soma de dias, né, percorrido até o momento. Então vamos lá da nossa classe GameClock, nós vamos passar aqui a função de dias percorridos. Então vamos aqui no nosso jogo, vamos testar. E aqui já está aparecendo na tela e ele já está rotacionando. Só que ele está rotacionando muito devagar. Então vamos vir aqui na nossa função do GameClock e vou só colocar um número bem menor aqui para o dia e para a noite para passar bem rapidão para a gente conseguir ver ele rotacionando, né? Então eu acelerei ali, a hora está passando bem rápido, mas o dia ainda está devagar, né? Então vou lá e vou colocar um número ainda menor para que a gente possa acelerar ainda mais o dia, passar mais rápido, né? Vou colocar um número menorzinho aqui e vamos lá testar. E agora está passando rápido e agora a gente consegue ver ele rotacionando. Então ele chega no final e ele vai virar para o outro lado. Ele não virou, ele deu algum problema aqui. Deixa eu dar uma olhada no código, o que pode estar acontecendo. Vamos lá na nossa função GameClock. Vamos dar uma olhada o que pode ter acontecido aqui que deu esse problema. Então aqui é o total de dias desde o início do ano. Tá, passei o nome da variável certo. É isso mesmo. Ok, tá tudo certo aqui embaixo. Tá somando os dias. Ok, as estações estão certas, os meses estão certos. Aqui está passando o dia e o ano certinho. Calcula o total de dia desde o início do ano. Entendi o problema. Aqui ele está somando o dia e ele não está zerando de novo, né? Então ele chega ali no dia 360 e ele continua 361, 362, porque aqui ele está trazendo só a soma dos dias. Então vou ajustar isso daqui. Para não precisar mudar tudo, eu vou só mudar o nome dessa variável aqui como os dias percorridos. E aqui eu vou colocar aqui a soma dos dias, né, que vai ser a soma dos dias naquele ano, né? Então vou colocar aqui que os dias percorridos, eu vou pegar o resto da divisão por 360, que daí ele sempre zera isso. E se essa variável for igual a zero, significa ali que chegou no último dia do ano, então vamos. Então agora sim, ó, testando aqui, quando chega lá no final, ele volta lá para o começo, né? Ele inicia de novo e agora está passando em todas as estações certinhas. E daí chega no final, começa de novo. Então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai focar ali em fazer um sistema de dia e noite, né? Então ele vai ter um sistema de iluminação, vai clarear, durante a noite vai escurecer. Então eu quero trazer isso para vocês aí no próximo vídeo. Aproveite aí, se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe uma sugestão, deixe um like para que você não perca aí a notificação aí do próximo dia. Beleza? Falou, valeu!